é o suficiente para Deus enviar um anjo na tua casa, porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Enquanto você está guerreando, o anjo está trabalhando ao teu favor nesta noite. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu tenho sentido a graça neste lugar, igreja. Aleluia. Desde que começou o culto, o Espírito Santo tem usado seus filhos, suas filhas, para transmitir a palavra dele. Aleluia. Em cima que foi lido hoje, eu quero ler em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. E diz assim a palavra do Senhor. Essa aqui foi a palavra oficial, irmão, que foi ministrada nesta noite para o nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, aonde muitos estão dando ouvido à doutrina de demônio, e os seus ouvidos estão tampados para que não possa, aleluia, ouvir a verdade. Aleluia, porque eles não querem saber da verdade. Eles não querem ouvir a palavra, meu pastor. Aleluia, muitos querem saber o que agrada ao seu coração. Aleluia. E aqui está, irmão, o que agrada ao meu coração e o teu coração é a palavra de Deus, porque a palavra é luz, a palavra é lâmpada. Esta palavra, ela tem o poder de libertar o homem dos seus maus caminhos. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 1. Conjunte e perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar o vivo e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que Ele há de julgar os vivos e os mortos. Aleluia. E o versículo de Apocalipse, e o capítulo 20 e o versículo 12 diz: e eu vi também os mortos e os grandes e o pequeno posto pé diante do trono. Então se abriram o livro, e ainda outro livro, e o livro da vida, e foi aberto, e os mortos foram julgados segundo a sua obra, conforme o que estava escrito neste livro. E deu o mar os mortos que nele estava, e a morte o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo a sua obra. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos vigiados 24 horas. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 15 e o verso 3, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e contempla os bons e o mal. Ele tem te contemplado, Ele tem visto o que você tem feito hoje durante o dia. Enquanto o homem está dormindo, Deus não dorme. Aleluia. Te santifica na palavra de Deus, porque aquele que não tiver em santidade, ele não verá a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que no livro de Lucas capítulo 13 e o verso 35, esteja com a lamparina acesa, porque quando vier o Senhor, Ele vem te encontrar,
aleluia, com a tua lamparina acesa, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E nada está, aleluia, passando despercebido. Dos olhos do Senhor ele vê, irmão. Não adianta se esconder do chamado de Deus. Deus te chamou para andar na santidade. Deus te chamou, aleluia, para ser santo. Deus te chamou para ser salvo. Deus te chamou para ser diferente. Olha para cá, irmão, que o Espírito sempre está falando. A Bíblia diz, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 5 no verso 10, irão comparecer os grandes e os pequenos diante do tribunal de Cristo, irão dar conta das suas obras. Qual é a tua obra que você está apresentando diante de Deus? Louvado seja o nome do nosso Senhor. João vê o livro, e este livro é o livro da obra, e todos foram julgados conforme estava escrito neste livro. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, em João capítulo 5, no verso 28 e 29, é Jesus falando para mim, para você nesta noite. Não maravilheis com isso, e chegará um dia, os que tiveres no sepulcro ouvirão a voz do Senhor, e os que tiverem praticado mal irão ressuscitar para a condenação, mas os que têm praticado bem irão ressuscitar para a vida eterna. Aleluia. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de praticar as boas obras. Aleluia. Deus, ele tem te chamado, tem uma chama ardendo dentro de você. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E quando vir o Senhor, aleluia, nas alturas, a trombeta vai tocar, irmão. A Bíblia diz que os mortos vão levantar primeiro, os que tiverem vivos serão arrebatados com ele. Aqui está a igreja que vai ser arrebatada. Aqui está uma igreja que tem guardado os mandamentos. Aqui tem uma igreja que tem buscado. Aqui é uma igreja que tem esperado. Aleluia, Deus. Aleluia. E deu mal aos mortos que nele estava, e a morte o além entregaram os mortos e que nele havia, e foram julgados um segundo a sua obra. A Bíblia diz, meus irmãos, que no livro de Hebreus capítulo 9 e o verso 27, que o homem é ordenado morrer somente uma vez, e depois disso se segue o juízo de Deus. Tenha certeza, irmão, que se morrer sem Jesus, o juízo vai estar esperando. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Em Lucas capítulo 13, no verso 22, Jesus está caminhando, indo a Jerusalém. Jesus está pregando, Jesus está anunciando, meu pastor, as boas novas. E as boas novas era essa: arrependa-te do teus pecados e seja cancelado. Te arrepende, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor.
Jesus está anunciando, e o texto diz que ele entra em aldeia em aldeia. Alguém corre até Jesus, meu pastor, e pergunta: Senhor, são poucos que vão se salvar? Ele responde: esforçai para entrar pela porta estreita, porque muitos procuram entrar por ela, mas não entrarão. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glorifica por esta palavra, irmão. Jesus está caminhando, Jesus está andando na congregação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vai ter libertação dentro da casa, vai ter restauração dentro da casa. A sua vida até aqui, irmão, não é em vão. Aleluia. Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe quanto você tem buscado, Deus sabe quanto você tem chorado dentro da sua casa. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que no capítulo de Mateus, capítulo 8, verso 18, Jesus vai dar ordem para os discípulos para passar para o outro lado. Que nós entendemos aqui, irmão, o texto diz que Jesus vai dar uma ordem para os discípulos: vamos passar para o outro lado, porque a multidão aqui está apertando. Jesus dá ordem para os discípulos. O texto lá atrás diz que Jesus sempre, quando saía na missão, falava para os discípulos: ei, deixa um barquinho escondido de reserva, porque é nessa hora, aleluia, tem, aleluia, um barquinho para fugir, para sair, para ir para o outro lado. A multidão queria apertar, meu pastor, porque somente tocando em Jesus era curado do seu milagre. Mas não é aqui que eu quero pregar nesta noite. Eu quero pregar o versículo mais embaixo, que quando, aleluia, o fariseu, o mestre da lei, ouve que Jesus chama os discípulos e dá ordem: vamos passar para o outro lado da margem do rio. Quem estava aqui, aleluia, nessa reunião, ouviram a mensagem e se levanta um fariseu dizendo: Senhor, eu também quero te seguir. Mas Jesus olha para ele e disse: quer me seguir? Tudo bem, deixa eu falar algo para ti. Olha para a raposa. A raposa tem a sua toca, a raposa tem a sua moradia. Olha os passarinhos, ele tem o seu ninho, tem a sua casa. Mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Jesus estava dizendo: ei, talvez tu quer me seguir para conseguir algo terreno, mas eu não tenho algo terreno para te oferecer, não. O que eu tenho para oferecer para ti é a salvação da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9: nós viemos sem nada para este mundo, e sem nada nós vamos sair daqui. O que Deus tem para ti é a salvação. Aleluia. Aí o segundo também ouviu, aleluia, vai levantar a mão e vai dizer: Senhor, também quero te seguir. Mas Jesus olha para ele e diz: me siga. O homem tratou ele diferente, aleluia. Jesus tratou o segundo diferente do primeiro. O primeiro ele vai contar uma história, o segundo não, ele vai dizer: me segue. Mas o segundo disse o porém: Senhor, quero te seguir, mas deixa eu sepultar o meu parente, deixa eu sepultar o meu pai. Jesus olha para ele e diz: deixa que o morto sepulte os seus próprios, os mortos. Me siga, aleluia. Jesus estava dizendo: é
Efésios capítulo 2, e o verso 1. Nós estava morto nos nossos delitos, nós estava morto nos nossos pecados, e a graça de Deus, ela tem nos alcançado. Jesus estava dizendo: ei, deixa que o morto por ele mesmo, aleluia, se enterre, me siga, porque a graça te alcançou. Deus estava falando para o segundo: ei, a graça te alcançou, a graça. Efésios capítulo 2, o verso 9, que nós somos salvos pela graça, pelo meio da fé. Isso não é um dom de vós, é um dom de Deus, para que o homem não viesse se gloriar. A graça tem alcançado a tua vida nesta noite, a graça tem te alcançado a tua casa nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus, Jesus ainda continua chamando. Aleluia! Jesus ainda continua chamando nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É você que escolhe, irmão. É você que escolhe, irmã. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. E eu ponho diante de ti a bênção ou a maldição, pois eu coloco diante de ti a vida ou a morte. E Deus ainda fala lá embaixo, dando uma dica: pois escolhe a vida, para que viva tu e a tua descendência. Aleluia. Quem escolhe é você, irmão, andar pela graça. Quem escolhe você, aleluia, andar no caminho que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus vai vir buscar um povo lavado, santificado pela palavra de Deus. Bate palma para Jesus.